Pessoal, hoje foi o sorteio de alguns jogos da Libertadores, da fase da pré-Libertadores, para alguns times brasileiros, Bahia e o Corinthians, que é o time do Luiz. É oficial, galera, começou a Libertadores 2025 e nós vamos aqui trazer uma análise do meu time e também do Bahia para vocês ficar por dentro desses confrontos antes da fase de grupos da Libertadores. Antes de mais nada, eu quero dar um alô aqui para meus amigos da Gelta e dizer que eu avisei que a conta era fácil e que o Corinthians chegaria nessa Libertadores e todos riram de mim. Corinthians tinha 0,03%, né? 0,3% de chance. E eu passava na oficina falando com todo mundo, com o Márcio, com o Vinícius, com o Anderson, com o Matheus, podiam rir de mim. Aí eu falei, a conta é simples e nós estamos aqui hoje. Pode sair? Pode, né? Mas estamos aqui, né? Vamos falar desse ato histórico aqui, que é a presença do Corinthians na Libertadores. Então, pessoal, saiu aqui o sorteio, ó. Aqui é a chave, o Bahia vai enfrentar o representante da Bolívia, que no caso é o The Strongest. É bastante complicado esse adversário, o Bahia levou um pouco de azar nesse sorteio e pode estar pegando aí, pode não, irá pegar o The Strongest da Bolívia, time bastante dificultoso, bastante altitude. O bom do Bahia, a vantagem do Bahia é que ele vai decidir em casa, né? Então vai ter que fazer um jogo muito consistente lá na altitude. Lembrando, pelo menos segurar um empate. E aqui, o Bahia... Uma curiosidade é que o Flamengo, quando enfrentou o Bolívar, né, que é um rival do The Strongest lá na altitude, acabou perdendo e o Bolívar com a menos. Esses times da altitude costumam dar bastante trabalho para os times brasileiros. E quando se menospreza a altitude, né, como o Flamengo achou que ia ser um jogo fácil, foi isso aí que aconteceu. E lembrando que é pré-temporada, então dificulta mais ainda a questão desse confronto. Lembrando que começa em fevereiro essa fase de pré-Libertadores, então os times vão estar voltando de férias ainda, vão estar ali se preparando para o estadual. Acho que alguns estaduais já vão ter começado. Então, 10 de janeiro começam alguns estaduais. Então o Bahia vai ter bastante dificuldade, tem que chegar bastante preparado. Muitas mudanças no time do Bahia, né? Tem que contratar. Chegadas, saídas. Tem que contratar, porque o time terminou o brasileiro muito mal. Se classificou assim, o Cruzeiro entregando muitos pontos. Então o Bahia vai ter que se esforçar bastante se quiser passar de fase. Então o Bahia vai enfrentar o The Strongest na altitude dia 21 de fevereiro. E lá na Bahia vai ser dia 28 de fevereiro na Arena Fonte Nova. A gente vai conhecer quem passará de fase e eu realmente não acho que o Bahia vai conseguir passar. Jogo difícil. Eu também não acredito no Bahia não, pra ser sincero. Na verdade o The Strongest até lá fora está sendo considerado o favorito para passar de fase, né? E lembrando que se passar tem outra pedreira aí, porque tem a terceira fase, né? E também do outro lado, só pra gente citar mesmo aqui pra não deixar, né, passar batido, tem o Boca Juniors também que se passar também time argentino e Libertadores. Pode cair em fase de grupo de brasileiro e tudo mais, tem tudo pra ser uma pedra no sapato dos brasileiros também. Pode surpreender. Pessoal, uma curiosidade que eu achei aqui no Twitter, eu achei interessante trazer aqui pra vocês, é que faz 11 anos que nenhum time brasileiro vence o The Strongest da Bolívia. O último foi o Atlético Mineiro em 2013. Sendo por 2-1 em 2013, né? Naquele ano que o Galo foi campeão da Libertadores, com o Ronaldinho Gaúcho. Então você vê como o time é forte. O time é duro, viu? É forte, muito difícil jogar na altitude, como eu falei. Naquele tempo o Strongest talvez não fosse um time tão maduro, tão importante pro cenário da boliviano. Então o Bahia, só pra você ver o tamanho do desafio. O grau de dificuldade que o Bahia vai enfrentar. Que o Bahia vai enfrentar, mas a gente vai ver também a força dos times nordestinos na Libertadores. Falando em nordestino, o Bahia vai ter que enfrentar uma logística pesada de ter que ir pra Bolívia. E na outra quarta, né? Porque vai ser na outra quarta vai enfrentar de novo lá na Bahia o time boliviano. E no meio de semana provavelmente vai ter o Campeonato Brasileiro por causa do Super Mundial de Clubes. Então vai ser bastante complicado. Vai ser pesado isso aí. O jogo não vai ser definido só no jogo, né? Tem todo um processo, né? O cansaço, todos os bastidores aí. Viagem, pré-temporada, time se encaixando. É por isso que os times no final do ano brigam muito para não ir para a Libertadores, porque esse período é muito cansativo. E caso o Bahia pense só em focar na Libertadores, pode acontecer o que aconteceu agora, né? Que no final do ano a gente teve que fazer um esforcinho, que foi, acho que 7 ou 11 jogos, agora eu não sei se eu posso estar errado, salvo engano, que sem perder, né? Teve alguns empates, mas eles só conseguiram passar para a Libertadores por causa disso. Conseguindo alguns pontos importantes, né? E porque o Cruzeiro também desperdiçou muitos pontos na reta final. Segundo ano consecutivo que o Cruzeiro desperdiça
Pontos cruciais. Ainda falando sobre o clube nordestino, a gente pode ver aqui também que quem venceu pela última vez o The Strongest lá foi o Ceará, né? Ceará, pela Copa Sul-Americana. Sul-Americana em 2022. Por 2-1, quebrando esse tabu que já durava 11 anos. Só que na Libertadores perdura até hoje. Então o que pode salvar o Bahia aí é o fato de ser nordestino. Então a nossa torcida aí pelo Bahia. Por mais que a gente ache difícil, né? A gente torce pelo Bahia para representar o nosso Nordeste. Mas um time brasileiro na Libertadores, né? Que nós também queremos estar conquistando essa Libertadores aí. Que inclusive é a Libertadores que pode igualar. Que o Corinthians vai ganhar. E aí nós vamos falar agora do Corinthians, que vai enfrentar um estreante nessa pré-Libertadores. E já me bate até um medo, um arrepio, porque a chance de dar um vexame é muito uma grande. zebra. Porque a pressão é toda no Corinthians. A pressão é quem tem que fazer o resultado, quem tem que ganhar, quem tem que passar. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. O Corinthians. Então, o Corinthians, e o Corinthians, que inclusive é especialista em passar vergonha. Apesar de ser um time estreante, é um time que ficou em segundo colocado no campeonato venezuelano. E é um time tradicional. Time perigoso, por mais que seja um time sem tradição na Libertadores, mas lá na Venezuela eles têm uma tradiçãozinha. É o time mais antigo da Venezuela. Mais antigo, então, você vê que o time tem tradição, hoje em dia não existe adversário bobo, todo mundo... Futebol. Não existe adversário bobo, então o Corinthians vai estar pegando também um adversário complicado. E mais uma vez, a vantagem do Corinthians é que ele vai decidir dentro de casa. O que me faz confiar nessa classificação do Corinthians para a terceira fase. O que vai salvar os dois brasileiros é o primeiro jogo, né? Tentar segurar o resultado lá. Até perder de 1 a 0 às vezes dá pra ser aceitável. O Corinthians tem essa mania de perder o primeiro jogo 1, 2 a 0 e pra deixar decidir. Vamos dizer que jogadores voltando de pré-temporada. Se o Pô do Bavinha não joga ainda, só no meio do ano. Então, tem que ir com o time ali, o time que tem, reforçar bastante ali, questão de preparação física. Base, porque o Corinthians vai jogar estadual com a base, eu acho, acredito. Estavam falando que então já dá pra observar alguns talentos, né, que dá pra usar na Libertadores. Então, vai ser, apesar de não ser na altitude, é um jogo muito complicado, mas eu confio plenamente no meu time, que vai classificar para a terceira fase. E o Roberto? E o Alberto também, que inclusive vai ser o artilheiro da Libertadores. Cravei. O dia do primeiro jogo do Corinthians pela Libertadores contra a Universidade Central, lá na Venezuela, vai ser dia 19 de fevereiro. E o segundo jogo vai ser aqui no Brasil, dia 26 de fevereiro. Cara, me preocupa muito esse calendário, tá cada dia mais apertado os jogos. Fevereiro é muito complicado você conseguir apresentar um bom futebol. Começando tudo, né? Um bom futebol, mas é isso, mano. O Corinthians tem obrigação, chegou até lá. O mais difícil foi chegar nessa pré-Libertadores, porque foi uma arrancada extraordinária. Se continuar apresentando ali um futebol legal, acredito que consegue chegar com tranquilidade. Sim, acredito. Com certa tranquilidade na fase de grupos. A título de curiosidade, se algum time brasileiro acabar vencendo essa Libertadores esse ano, de novo, o Brasil vai se igualar em títulos com a Argentina. Lembrando que 5 anos atrás, ou 4 anos atrás, essa vantagem de títulos era muito grande. O Brasil vem conquistando durante esses últimos anos bastante Libertadores, bastante esse campeonato. Os 3 últimos foram do Rio de Janeiro, isso já é histórico, né? No mesmo estado. O 4 vai ser do Paulista, acredito. Acredito que tá lá no Rio de novo. Vai ser em São Paulo, acredito. Deve ser o Vasco, né? Então, assim, a chance, né, de nós igualar com os argentinos. E se Deus quiser, o Corinthians ganha 2 anos seguidos, nós vamos passar esse argentino aí pra gente dominar a América. Tô muito confiante e espero que o Corinthians consiga finalmente acabar com a piada dois mundiais na Libertadores. Pessoal, então o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os outros vídeos que a gente tem aqui no canal, deixa o like, se inscreve e deixe seu palpite aí pra quem passa. Deixe seu palpite aqui, se o Bahia ou se o Corinthians passam nessa pré-Libertadores, né? É isso, e vai Corinthians.